É isso aí, Rec Lovers. Começa mais um Rec na Nova Brasil, hoje dia 30 de setembro, Marcela Tavares. E o ano já tá perto do fim, né? Pois é, meu filho. E hoje, 30 de setembro, é dia de quê? De quê? Formação da roça na fazenda. Ai, gente, desculpa. Você adora esse Eu tô negócio, viciada na fazenda. Você conhece alguém que estampa a camiseta? Alguém assim que cobre barato? Que eu tô precisando fazer umas camisetas com a cara do Dudu Camargo, assim, bem grande, porque eu vou ser embaixadora do fã-clube dele agora. Que você sabe que o garoto é tão sinistro que ele não contratou nenhum ADM. O Instagram dele não é movimentado desde sua candidatura a vereador no estado de São Paulo. Ele foi candidato a vereador mesmo? Foi, olha, infelizmente não ganhou, porque a prefeitura ia ganhar muito com a sua inteligência e sapiedade de Dudu Camargo. E ninguém está movimentando o Instagram dele e o cara está dominando o Brasil. Dudu Camargo, você tem meu respeito. Sabe que eu já dei um fora nele? Pelo amor, eu não sei nada da fazenda. Dudu, desculpa, Dudu. Agora a gente pode ser amigo, porque você está trazendo muito entretenimento para minha casa e para a casa de todos nós brasileiros. E eu acho que você, que gosta de um bom barraco, de uma boa baixaria, está perdendo se você não está acompanhando a Fazenda 2025. Acabou? É, a Record me pagou para eu poder fazer esse merchan mesmo, tá? Tá bom. Depois eu acerto com você. Tá bom, nem vamos falar da luta da Spaten, que acabou em porradaria. Ah, por quê? Porque eu vou deixar... Não, mentira, não vamos falar não. Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Acabou em porradaria, mas já tá todo mundo bem. Mas foi legal, né? O que foi legal? Porque deu entretenimento pra gente. Há controvérsias. Então, mas o que aconteceu, assim? Por que teve a cabeçada no rapaz e o outro deu um soco e aí todo mundo saiu pra briga? Porque um ficou chateado com o resultado? Não, as cabeçadas... que se dane, vamos dar porrada mesmo. As cabeçadas aconteceram durante a luta. E aí quem emitiu a pode dar cabeçada... Não pode, tanto é que ele foi desclassificado. Acabou a luta, aí depois que acabou a luta, aí as equipes, os times, acabaram discutindo no ringue, e aí chegando às vias de fato. Mas se você engajar esse vídeo, se você engajar esse programa e trouxer muitos comentários até o final, eu posso dar uma cabeçada no Emerson para gerar entretenimento aqui para nossa família brasileira, não é verdade? É verdade. Porque o nosso programa é leve, né? Vamos leve. trazer nossas entrevistadas para melhorar esse nível aqui, que já começou meio baixo. Eu tô até com vergonha, sabia, dessa introdução. Eu também fiquei. Que a gente fez, porque a gente tem convidadas de tão... Não, mas você acompanhou, porque você podia ter me cortado. Podia ter falado desnecessária, Cezinha corta o microfone dela. Não posso te cortar, que isso é crime. Ah, entendi. Mas, gente, olha, já vou pedir desculpas às nossas convidadas pela nossa baixeza, pelo nosso nível de cultura, de fazenda, essas coisas, porque elas nem sabem o que é isso. A única coisa mais perto da fazenda que elas têm é a delas mesmo, que elas administram, com 787 gados e 4 cavalos manga-largas machadores. Olha, a nossa convidada, que eu vou começar apresentando, ela tem uma coisa em comum a mim. Tem. Você acredita, Emerson? O nome só, gente, porque de resto, nada. É linda, bela, alta, bem-sucedida, enquanto vocês já me conhecem faz tempo, né? Então, presta atenção, ela que está aqui na minha frente é médica ginecologista e obstetra com especialização em sexualidade humana e terapia sexual. Além do consultório, sua trajetória ganhou uma projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 20, aquele mesmo que todo mundo parou para assistir, onde lá dentro ela expôs temas ligados à autoestima, sexualidade, feminismo, visibilidade LGBTQIA+. E antes de abraçar a medicina, ela atuou como modelo, também pudera, né? Linda, alta, magra, maravilhosa. E hoje ela usa as suas redes sociais, que são mais de 5 milhões de seguidores. R$1 de cada um. Numa Selic, R$1 de cada um, gente. Pronto, ótimo. Era uma aposentadoria na certa, né? E ela usa esse Instagram dela com tanto alcance para falar sobre autocuidado, padrões de beleza, gênero e prazer feminino. Ela também é autora do livro Senta Que Nem Moça, onde desmistifica opressões sobre o corpo e sexualidade feminina. Então, seja muito bem-vinda, linda, maravilhosa, que talvez eu não consiga pronunciar o sobrenome dela de tão chique que é, Marcela McGowan. Falei direito? Falei? Falou certinho. Ai, arrasou na apresentação, amei. Viu, menina? É você, né? Prazer, Porque tem tá gente aqui que a gente tem que ficar inventando história, Para com isso. criando coisa. A pessoa fala, eu fiz isso. Fala, não, mas você não fez nada. A gente teve que inventar umas coisas assim para dar um currículo mais a você. Mas que currículo, parabéns. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Aí do lado dela está ela, que é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC do Rio de Janeiro e tem passagens pelas áreas de marketing da Coca-Cola e Americanas. Ela chegou à L'Oréal Group em 2009,
na divisão de produtos dermatológicos, onde liderou marcas como La Roche, Vichy. Vichy e a CeraVe, quem é? CeraVe. CeraVe, né? Ai, Realmente o não meu faz- francês não tá essas coisas. Ou seja, hoje ela é responsável pela construção e operação brasileira da maior marca de beleza do mundo, onde atua nos segmentos de cuidados com cabelo, com Elseve, coloração, e média excelência e casting, além de cuidados com a pele e proteção solar. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Maíra da Mata. Ô Maíra, você está desde de 2009, né? Desde na L'Oréal. 2009 na L'Oréal. O que você conseguiu trazer, por exemplo, do segmento de Coca-Cola, desses outros segmentos, para essa área de beleza? Olha, acho que primeiro é o contato com o consumidor, né, muito próximo. Acho que eu vim de empresas, tanto do varejo quanto da indústria, onde a gente tinha realmente essa coisa de captar realmente a essência do consumidor e traduzir isso numa estratégia. Então, acho que essa foi a essência que eu carrego e que, para mim, é o ponto fundamental. Qualquer posição que eu vou, acho que a primeira coisa que eu vejo é acessar pesquisas de consumidor, conversar um pouco com os consumidores para conseguir entender e capturar essas necessidades e traduzir isso em estratégias de produto, de campanhas, etc. Então, você usa algumas ferramentas que você utilizava, por exemplo, na Americanas e na... Hoje as ferramentas avançaram muito, né? Então a gente hoje trabalha muito com social listening, que é ouvir muito o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Mas eu vim de um tempo aí em que a gente tinha que fazer focus group, a gente encontrava consumidores mesmo. Hoje a gente tem essa facilidade da internet de conseguir ter esse termômetro muito mais forte diariamente. Então a gente diariamente hoje consegue... Quase em tempo real, né? Quase em tempo real. A gente tem ferramentas hoje que permitem que a gente olhe e veja o feedback mesmo das pessoas na hora que a campanha está acontecendo. Então, isso é muito mágico, dá até uma certa ansiedade, né? Porque a gente quer mudar e a gente quer atender isso de uma forma muito ágil, mas, ao mesmo tempo, traz para a gente também muito mais transparência e também uma forma da gente conseguir se colocar como marca, não só para vender produto, né? Mas ter um posicionamento mesmo mais ativista, porque não dá para ficar numa rede social totalmente imparcial, né? A gente tem que realmente levantar algumas bandeiras, ainda mais como marca feminina, feminista que somos, como L'Oréal Paris. E eu vou fazer uma piada. Você ri? Por favor. Me comprometo. É porque eu sei que não é sem graça, então eu já vou combinar isso com você para a gente ter essa troca. Sabe por que a gente nunca poderia trabalhar com a L'Oréal? Porque você vale muito. E a gente não vale nada. Poxa, ainda me coloca nesse balaio. Ô, Maíra, agora com esse aumento do autocuidado mesmo, né? Eu acho que hoje em dia nas redes sociais, as pessoas, né, os influenciadores mostrarem a rotina de skincare virou uma coisa muito rotineira, né? Eu acho que o público, o espectador, começou a buscar por esses produtos e por esse autocuidado baseado nas influenciadoras mesmo, na inspiração. Vocês ficaram mais milionários com isso? Ajudou vocês? Ou você falou, não, gente, eu sou a L'Oréal, desculpa, não preciso disso, até mais? Não, todos precisamos. E, na verdade, acho que isso é um grande serviço. Então, acho que a internet ajudou muito as pessoas a terem acesso a informações que antes ficavam muito fechadas, né? Então, acho que a democratização da beleza é a bandeira que o Grupo L'Oréal levanta e é o nosso propósito como empresa. E a marca L'Oréal Paris, por ser a marca líder desse grupo, ela capitaneia essa missão. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas falando sobre isso, democratizando o acesso ao melhor da beleza, e eu me posiciono com marca e ajudo a conduzir essa conversa, eu consigo levar para mais pessoas o acesso a isso e, com certeza, isso também gera negócios. E para a gente é super interessante. Então, a gente realmente está muito mergulhado nesse mundo digital, acompanhando esses movimentos, conversando com os consumidores, conversando com os nossos influenciadores, creators, embaixadores, para a gente pegar esse feedback e transformar isso em produto. Sim. Ô Marcela, você é uma médica sexóloga, ginecologista, mas aí, inicialmente, né, hoje em dia você é comunicadora, você é criadora de conteúdo. Em que momento você achou que a sua voz poderia ir muito além dos consultórios? Foi antes do BBB? Foi antes do BBB. Claro que o BBB me deu uma grande projeção, né? Mas antes do BBB, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, comecei a criar alguns conteúdos dentro da área, assim, nossa, o Instagram ainda nem tinha esse alcance todo, mas eu já criava ali algumas coisas nas minhas redes, YouTube, Instagram, falando um pouco sobre sexo, sexualidade, mitos, não sei o quê, e isso já começou a crescer. Gerar assim. curiosidade. Então, gerar muita curiosidade. E aí eu entendi que tinha um lugar ali importante. Então, antes do Big Brother, eu já tinha até curso, né? Já tinha tido curso online, curso presencial para as mulheres. Já tinha entendido que existia um gap muito grande de informação que não estava sendo preenchido por
quase ninguém. A gente tem, principalmente na área da saúde, né? Hoje, claro que isso está mudando, mas a gente tinha uma linguagem muito técnica, muita gente com dificuldade de traduzir isso para as pessoas reais, né? Como é que eu entendo essa informação que está sendo passada. Então, eu comecei antes do Big Brother, e aí, quando eu fui para o programa, eu já tinha um curso. Até as pessoas falam, você fez de propósito para ir para o programa? Eu falei, não, eu queria ter feito uma estratégia boa para ter vendido 5 vezes mais lá dentro, mas não, eu já tinha, e aí acabou que teve uma visibilidade maior, né? O curso chegou em mais gente, e aí que eu fui entendendo como dava para chegar longe com comunicação. E aí, claro, depois eu vivi um grande conflito quando eu saí do programa, né? Que foi, poxa, a comunicação me leva a muitos lugares, mas ela me rouba de estar no espaço do dia a dia ali de consultório. Porque é uma escolha, né? Sim. Principalmente dentro da ginecologia e da obstetrícia, você tem que estar presente. Então, Tem uma criança que vai nascer a qualquer momento. ou você né? está no consultório, ou você está fora fazendo uma palestra, ou você está escrevendo um livro, ou você está... Então, essa escolha também foi bem dolorosa, assim, para mim depois. E eu tive que ressignificar essa ideia de que eu consigo ajudar pessoas através da comunicação também, né? Não só no dia a dia. Inclusive, talvez até mais hoje, chego em muito mais gente do que quem tinha só o acesso a mim ali no 1 a 1. De um em um, Sim, mas foi um outro momento de ressignificar. E eu entendi que realmente tem uma importância muito grande, né? O que a Maíra trouxe é muito importante. As redes sociais, elas democratizaram a informação. Então, antes, se você precisava ter acesso a uma consulta médica para poder obter determinado tipo de informação, hoje você consegue nas redes. Consegue de todo tipo, que é um pouco preocupante, Sim. mas tem um papel importante de estar ali como profissional e garantir que essa informação seja uma informação correta. Que tipo de curiosidade, assim, ou de dúvida mais frequente você encontra das pessoas no digital, né? Eu imagino que hoje, 2025, a gente deva ter dúvidas diferentes de 2019 ou 2020, porque Sim. hoje a gente tem acesso a muito mais provocações, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo, que foi antes de ir para o programa, foi 2017, 2018, a principal dúvida das mulheres era clitóris. O que era o clitóris? Como que era o orgasmo? Onde era isso? Mas é feio esse nome, né? Não parece uma já doença? acostumei, eu Ai, acho menina, tão tô com bonitinho. clitóris hoje, não vou poder ir trabalhar, pegar um atestado. Eu acho bonitinho, Eu gosto de sabia? Acho que a gente vulva. precisa ressignificar. Acho que clitóris parece uma coisa, um nome meio grego, assim, sabe? Você acha? Aham. Então a gente precisa Clitóris, ressignificar. ó, imagina ele lá. É. Sabe? Se tu não me encontras... Uma família no tradicional. microfone, Já era- achas, clitóris, sabe assim? Tá, essa era a dúvida mais Era a frequente. dúvida principal. Hoje, isso já é um assunto que se debate mais, né? As pessoas já falam mais sobre orgasmo, sobre anatomia. E acho que a principal dúvida e queixa que vem para mim dentro da área da sexualidade, ainda tem muita coisa básica, tá? Mas dentro da área da sexualidade são as questões de desejo, de libido. Então, a gente vive um conflito social muito grande, uma sociedade muito num estresse crônico muito presente no dia a dia de todo mundo, e o desejo, a libido deu uma balançada, a gente vive meio que uma epidemia de baixa libido, assim. Então, hoje eu acho que é o assunto que mais me questionam, o que mais trazem é isso, mas eu vou te falar, você ficaria impressionado como as dúvidas básicas ainda existem. Tipo, o que seria uma dúvida básica? Sim, se você colocar coletor menstrual, eu não consigo fazer xixi, que é uma dúvida de anatomia, sabe? Então, eu tenho 2 orifícios ali na vulva, uma uretra e uma entrada do canal. Então, esse tipo de dúvida ainda é muito frequente, coisas muito, muito básicas mesmo, assim. Então, isso foi um outro exercício que eu tive que ter na minha vida, que o básico precisa ser dito. Acho que todo mundo percebe isso nas redes, repetido várias vezes, assim. Por mais que pra gente pareça uma coisa banal, para muitas pessoas isso realmente é uma dúvida. Sim, principalmente porque é muito tabu. Então, os temas tabus, mesmo que a gente tenha democratização do acesso, tem gente que não acessa eles ou às vezes não se identificar com a linguagem com que é dita, sabe? Sim. Isso foi um cuidado que eu tive muito quando eu comecei a trabalhar, porque a gente tem grandes creators dentro da área de sexualidade, mas em geral com discursos palavras muito populares ou discursos mais agressivos no sentido de falar termos mais incisivos, sabe? Mais o que as pesados. pessoas chamariam de vulgar. Não acho que é esse o lugar, mas que as pessoas chamariam. E isso acaba que deixa um público, uma parcela da população não se constrangido. aproxima, né, desse discurso. Então, eu quis seguir uma outra linha, que era essa coisa um pouco mais educativa, tomar mais cuidado com as palavras, porque aí eu consigo pegar essa parcela da população que rompe o tabu, Sim, sabe? fala, Então, hoje eu opa. recebo muita gente que fala, eu assisti seu vídeo com a minha avó, ou encaminhei seu vídeo para minha filha. Isso para Que mim legal. é muito legal, porque... Você pode alcançar qualquer idade, né? Sim, eu sinto que não tem essa restrição. Então, me fala uma coisa. Você, médica, bem-sucedida, linda, maravilhosa, com uma vida super Eu vou vir aqui todo dia que eu maravilhosa. estiver me sentindo mal, vou pedir uma Pode vaguinha vir. aqui. Eu sou encarregada por isso. O que te fez ir para o Big Brother? Era uma vontade que você tinha dentro de você? Falar, gente, eu quero viver essa loucura de dividir o banheiro com a Manu Gavassi?
ou alguém, você estava na rua, sei lá, no shopping, o Boninho olhou para você e falou, nossa, você é linda, vem para cá e você vai fazer muito sucesso? Não, eu vou botar a culpa no meu signo, pode? Pode. Qual é o teu signo? Se começa... Sagitariana. Ih, E pronto. aí já explicou muito, né? Gente, a gente tem mais Vai uma coisa em experimentando. comum. Duas sagitariana Marcelas, duas também? sagitarianas. De que dia você é? 17 de dezembro. Ah, eu sou de novembro, ele comecinho de Sagitário. Viu? Eu sempre Primeiro trago da data. a cartada do signo, né, pra justificar o que eu preciso. Mas na verdade não, eu tive uma trajetória na minha vida, e acho que a Maíra vai identificar muito quando a gente fala que eles trabalham muito com mulheres, né? A gente tem... Todas as mulheres sofrem diversos tipos de opressão. Eu, por ter muitos privilégios, sofri diferentes, mas eu cresci naquele lugar de princesa encapsulada, sabe? Assim, então, minha vida foi uma princesa encapsulada que fez tudo certo, a menina boazinha, que não dava trabalho, que não era rebelde, então estudou certinho. Depois namorei 12 médica. anos, aí fui casar, aí fui ser médica. Nunca tinha feito nada rebelde, assim, na minha vida. E uma hora que eu comecei a descobrir o feminismo, a primeira vez que eu descobri, já estava atuando como médica. Isso desconstruiu muita coisa na minha vida, né? Então, quando eu escutei a palavra feminismo a primeira vez, eu primeiro entendi a opressão das outras mulheres ali com quem eu trabalhava, os partos e tal, e aí eu comecei a refletir sobre mim. Ele me atingiu, o machismo, de uma maneira muito diferente. Por ter muitos privilégios, eu era atingida em lugares muito específicos. Só que eu fui entendendo que eu não tinha feito grandes escolhas por mim, sabe? Assim, quase tudo tinha sido para ser a mais boazinha, a mais estudiosa, a namorada perfeita, a esposa perfeita. E aí, a descoberta do feminismo deu uma girada ali na minha vida, me fez abrir o olho e eu quis mudar muitas coisas. Então, passei por um divórcio, eu mudei a minha atuação dentro da medicina, né, que era uma coisa mais tradicional. Eu fui entender esse outro lado da medicina feminista, que realmente se preocupava com as mulheres e humanização do parto, todos esses movimentos. Isso mudou muito minha vida e me deu muita vontade de furar essa bolha um pouco e romper um pouco, sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso ter experiências para eu saber o que é ser mais selvagem, assim, uma mulher mais selvagem que faz as próprias escolhas. Então, quando eu divorciei, mudei de vida e tal, bagunçou toda a minha vida, eu falei, cara, acho que eu vou me inscrever pro Big Brother. Do nada, assim. Acordou, Big Brother, Eu já tinha né? me inscrito mais novinha. Já tinha me inscrito mais novinha uma vez, tinha feito processo seletivo, não deu certo, e fiquei com aquela vontadezinha no fundo. E quando veio esse momento, acho que foi o momento da minha vida que eu queria romper mesmo padrões, assim, queria ter experiências diferentes e queria pela primeira vez fazer uma coisa que não era o que as pessoas esperavam de mim. Então foi muito legal o Big Brother dar certo nessa fase para mim, porque foi justamente isso, assim, lá dentro eu vivi tudo que eu queria viver. O público gostando ou não, eu fui fazendo o que eu queria, Mas né? o público gostou de você, né? Amiga, Gostou. sim e não, né? Em alguns momentos sim, em outros não. Mas faz parte do game ali. A vida é assim, né? E foi por isso, foi realmente... Eu ponho no signo, mas foi esse impulso mesmo de viver, de ter uma experiência meio doida, de fazer um pouco que as pessoas não esperavam de mim, sabe? Eu falei que por 90 dias quase que eu fiquei lá dentro, eu não era médica de ninguém ia nascer, eu podia beber, eu podia beijar na boca, eu podia fazer o que eu quisesse, sem Não tinha que dar satisfação pra ninguém, né? Eu não tinha feedback de ninguém, então eu não sabia se o povo tava gostando, se não tava, não tinha como... Você se jogou. Então eu joguei bastante, assim, foi muito importante pra mim, na minha vida, foi um momento importante de virar essa chavinha, sabe? Ô Maíra, o mercado de beleza no Brasil é um dos mais dinâmicos do mundo, né? Mas antes da gente falar um pouco de como é esse consumidor brasileiro, o que tem de diferencial em relação a de outros países, por exemplo, como é que você se conecta com as mulheres, assim, por exemplo, olha a quantidade a diferença que tem de cada uma delas, a noção de beleza é diferente, de alto valor também é diferente. Como é que se constrói uma personalidade de uma marca como essa para se conectar com essa pluralidade de mulheres que a gente tem? Primeiro, uma marca liderada por muitas mulheres, né? Isso faz muita diferença. E, como a Marcela falou, acho que aqui no Brasil a gente tem ainda tabu até com a nossa sexualidade. Imagina, a gente não sabe o canal que a gente tem uma oreta. Então, assim, a gente não se vê... E parte disso é uma construção histórica, social, que oprime mulheres não só no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente tem uma responsabilidade muito grande como marca número 1 de beleza do mundo, porque a gente hoje é o 5º país mais importante para a marca globalmente, porque o mercado de beleza no Brasil é justamente um dos mais dinâmicos. Quais são os outros 4? A gente tem Estados Unidos, China, UK e Alemanha. E amo quem fala UK, UK, é chique, né? UK, I'm sorry. É porque... e a gente é o 5º país acima da França, inclusive, né? Que foi a marca de origem do grupo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque aqui no Brasil a gente tem uma pluralidade de cabelos, de tons de pele, que você não encontra em lugar nenhum do mundo.
Tanto que por isso a L'Oréal investiu aqui no Brasil em ter um laboratório dedicado a estudar cabelo. E a gente desenvolve produtos para o mundo todo. E esse laboratório, essa diversidade do Brasil, para mim, ela é o que me encoraja a trazer pessoas como a Marcela e outros nomes que a gente tem no nosso pool para falar sobre a importância da representação dessa beleza nos mais diversos tons de pele, tipos de cabelo. Então, a diversidade ela é um propósito para a L'Oréal Brasil. E é um legado que L'Oréal Paris Brasil quer deixar para a L'Oréal Paris Global. Então, a gente tem uma porta-voz como a Thaís Araújo com a gente há 15 anos. Para mim, há 15 anos atrás, romper o paradigma. E hoje, a gente tem muito orgulho de ter dentro do nosso pool de embaixadoras, a gente tem Lineker, a gente tem Bela Campos, a gente tem Gabi Lohan, a gente tem nomes realmente que ajudam a mostrar que a beleza feminina ela é de diversas formas. Em diversos corpos, de diversas idades, com diversos cabelos. Esse reconhecimento, ele passa por uma conexão com a sua autoestima. E quando você não tem essa autoestima bem colocada, você não consegue definir o seu valor, encontrar o seu espaço, andar com confiança, mostrar quem você é e mostrar toda a sua potencialidade para o mundo. Isso interessa muito aos homens, mas muito pouco às mulheres. Então, assim, usar essa marca junto com vozes fortes para falar para todas as mulheres no mundo que a beleza, sim, ela pode ser um meio, não um fim. É um meio para você se sentir autoconfiante, para você poder dizer que você vale muito. Para mim, isso me dá muita vontade, sabe? Eu acho que trabalhar com propósito e ter mulheres inspirando e liderando uma marca como essa no Brasil e no mundo, porque globalmente também temos uma CEO, uma presidente mulher. Isso é muito importante. Gente, ela gosta mesmo do trabalho, né? Eu Você viu gosto. que o olho dela brilha quando ela fala? Mas eu vou falar uma coisa, assim, eu trabalho hoje em dia com L'Oréal, mas independente disso, L'Oréal tem um posicionamento muito coerente, que eu acho muito bonito, porque é esse cuidado realmente que a gente vê acontecendo na prática, porque o discurso como marca é fácil você fazer, né? Você fazer um discurso bonito é fácil, mas viver isso é difícil. Então eu vejo nas lideranças de L'Oréal a realidade. Se você for em um evento de L'Oréal, você vê uma grande diversidade de pessoas. E tipo, isso é muito lindo. Se você for ver quem vai subir no palco de L'Oréal, você vai ver uma grande diversidade. Então eu acho que o discurso todo de L'Oréal é muito coerente. Eu acho que é isso que faz a marca conseguir ter esse impacto tão grande, assim, sabe? Chegar em tanta gente. É a coerência. Porque se você for olhar para qualquer lugar de L'Oréal, você vai ver essa coerência, assim. E isso me deixa muito feliz trabalhar também. O contrário é muito bom também, quando você trabalha com uma marca que você tá, tipo... Ai, sabe, realmente eles vão fazer campanhas coerentes com o que eles realmente fazem no dia a dia deles, né? Isso é legal. Porque tem muitos tipos de mulheres diferentes, de pessoas diferentes. E você fazer com que todas se sintam acolhidas, que se sintam enxergadas, não é. Tem um lugar para mim aí fácil, também, né? Não é só para Marcela, tem um lugar para todo mundo. Tem um lugar para todo mundo. Demais isso. E todas as mulheres são lindas, maravilhosas e ninguém pode determinar o valor delas. Isso é o mais importante. Viu, Emerson? Ninguém. Dorme com essa. Dorme com essa. Tá certo. Dorme com essa. Tá certo. Ó, a gente vai pro intervalo. Você que tá com a gente no digital aqui, você vai ficar com um vídeo da Marcela alertando sobre o perigo do câncer de ovário, passando um pouco mais de informações. Aí daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar mais sobre saúde, vamos falar mais sobre marketing, vamos falar sobre marketing de influência e o que mais a gente quiser, né? Sobre o que quiser. Então tá bom, a gente volta já. Existe um câncer ginecológico muito desafiador, o câncer de ovário. Esse é mais um episódio da série de Setembro em Flor, mês da conscientização dos cânceres ginecológicos. Os ovários são estruturas que a gente tem ali próximo ao útero, onde são armazenados, liberados mensalmente os nossos óvulos durante a ovulação. Câncer de ovário ainda é um câncer pouco conhecido, que é desafiador justamente por não apresentar sintomas precocemente. Geralmente o diagnóstico dele é feito em uma fase muito tardia, quando esse câncer já está bem avançado, que acaba dificultando muito o tratamento, aumentando a mortalidade desse tipo de câncer. O que a gente precisa saber sobre ele? Infelizmente, os sintomas de câncer de ovário são sintomas meio inespecíficos. Como ele cresce ali para dentro da região do abdômen, o que costuma aparecer são sintomas mais abdominais ou relacionados ao trato digestivo, como, por exemplo, inchaço do abdômen, o abdômen fica mais volumoso, desconforto e dor abdominal, ou dor na região pélvica, alterações do hábito intestinal, sensação de saciedade muito rápida ao comer, aumento da frequência primária, ou seja, faz xixi mais vezes, por ele às vezes está comprimindo ali a bexiga, em alguns casos, sim, alteração do ciclo menstrual com sangramentos anormais fora do ciclo. Esses são sintomas que muitas vezes são confundidos com sintomas intestinais, hormonais ou coisas do dia a dia. Mas se eles forem persistentes e frequentes, merecem investigação. Hoje a gente não tem nenhum rastreio comprovadamente eficaz para câncer de ovário, como a gente tem, por exemplo, preventivo para o câncer de
colo de útero. Por isso, o diagnóstico precoce vai depender principalmente de atenção a esses sintomas, visitas regulares ao ginecologista, quando necessária a realização de exames de imagem, como ultrassom, tomografia e alguns exames de sangue que são marcadores tumorais. Quem são os grupos com mais risco que precisam prestar mais atenção? Quem tem histórico familiar de câncer de mama ou câncer de ovário, pacientes com mutações genéticas do BRCA1 e BRCA2, menopausa tardia, né, quem demorou para entrar na menopausa, nuliparidade, ou seja, quem nunca teve nenhum filho durante a vida, pacientes acima de 50 anos, a presença de tabagismo e obesidade. Há também uma discussão sobre a endometriose ser um possível fator de risco pelo processo inflamatório crônico que acontece ali. E não, cistos no ovário não vão desenvolver câncer. Na maioria dos casos, se aparecem no ultrassom no ovário, são benignos. Não vão ter uma evolução para nenhum tipo de câncer. E alguma minoria vai ser maligna desde o início. Então esses sim, né, já são um tipo de câncer. Mas os outros cistos não vão virar nada. Novamente reforçando, o intuito dessa série é trazer consciência sobre os fatos e não alarde. Mas para que você se lembre que ninguém conhece seu corpo tão bem quanto você. Então qualquer sinal, sintoma persistente, procure avaliação médica. Além disso, não deixe de fazer o seu acompanhamento regular com o ginecologista. Ele vai ser a pessoa mais indicada para você avaliar o seu fator de risco, se são necessárias outras investigações. E você pode contribuir para você ter falando sobre o assunto, encaminhando informação de qualidade para as mulheres que você conhece. Cara dela, o que é o escorpião? Estamos de volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Marcela McGowan, comunicadora, médica ginecologista, musa, já saiu em escola de samba? Não? Tá aí uma experiência que eu acho que eu não vou ter. Não tenho talento. Mas vai só... E Maíra da Mata, diretora da marca L'Oréal Paris no Brasil. Você já saiu no carnaval? Com destaque? Nunca saí, mas eu tenho esse sonho. Eu ainda vou conseguir conquistá-lo. Aí, ó. Olha! Moro no Rio de Janeiro. Vamos ligar pro seu Anísio Abramo Davi aqui agora. Segundo eu fiquei sabendo essa semana aí, não precisa saber sambar. Olha, aí já me coloca numa vantagem. Olha ele dando indireta pra Virgínia. Eu só tô falando que o carnaval é mais do que ser sambar, é atitude. Isso. A menina samba tão direitinho, não faz isso, faz umas piruetas ali, que isso? Maíra, o carnaval é um evento popular pra caramba, o Brasil um país continental com, sei lá, com a maioria esmagadora mais popular, assim. E como é que a L'Oréal consegue se conectar, ou não sei se tem essa pretensão de se conectar com o país todo? Eu estou falando assim, porque você pode usar, por exemplo, um carnaval como ferramenta de relacionamento e tantos outros eventos. O carnaval é uma das ferramentas, né? A gente todo ano participa de alguma forma. A gente hoje tem como embaixadora também da nossa marca Anitta, que faz um carnaval muito legal. Então, mas Anitta 1 ou Anitta 2? Anitta 1 e Anitta 2, porque a gente vem acompanhando ela na evolução. Uhum. Mas a Anitta 2 também vai fazer um carnaval, então a gente está sempre junto com ela nesses momentos. E mais legal, a gente está levando muito da nossa cultura para fora. Como a gente é uma marca internacional, a gente ontem, por exemplo, teve a abertura do Paris Fashion Week. E a gente levou a Anitta para cantar. Música brasileira começou com Girl From Rio, e foi engraçado porque eu estava seguindo no TikTok as pessoas, os gringos, alucinados com a Anitta no palco, assim. Então foi um momento muito, muito legal de conexão da nossa cultura, dessa ponte entre a nossa cultura e a cultura parisiense, né, da marca L'Oréal Paris. Então a gente está tentando também exportar e internacionalizar o que a gente tem de mais bonito. E essa conexão com esses grandes nomes, Lineker, Anitta também, que estão muito no nosso dia a dia aqui do Brasil, né, e fomentando a nossa cultura, para a gente é muito importante. Para além de serem mulheres fantásticas, né, cada uma com a sua bandeira, mas para a gente é muito importante essa conexão cultural. Mas tudo bem, você tem Lineker, você tem Anitta, você tem celebridades que têm uma abertura muito grande com a população. Mas você consegue realmente quebrar paradigmas? Porque quando você pensa em L'Oréal Paris, já não parece que é para todo mundo. Não é para mim, L'Oréal Paris, que eu sou mais simples. Existe essa necessidade, esse objetivo de se conectar com todo mundo ou tem um recorte da população? E aqui? Não. E esse é justamente o nosso maior ponto de dor. Porque, como você falou, L'Oréal Paris só pelo imagético de Paris já é uma coisa que distancia, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que traz muita aspiracionalidade. Então, eu acho que o nosso grande desafio como marca aqui no Brasil é trazer todo esse imagético bonito, aspiracional, porque todo mundo quer ser chique, estar em Paris, né, e se sentir naquela atmosfera. Como a gente traduz isso para a nossa realidade? Então, foi muito interessante porque a gente teve esse desafio ontem, né? A gente fez um evento aqui no Brasil, ao mesmo tempo que estava acontecendo o desfile, e uma série de ativações também no Brasil inteiro, para tentar traduzir o que é o Le Défilé, o que é uma mulher desfilando o seu valor
para a população brasileira que está aqui no corre, que às vezes nem sabe o que é Paris Fashion Week está acontecendo. Então a gente tem um programa muito bacana que chama Beleza Mais Diversa, onde a gente capacita. Hoje a gente tem mais de 30 mil creators nessa plataforma. Ah, que legal. São creators de pele negra, então a gente realmente faz um recorte aqui para conseguir fomentar essa população e ajudá-las nessa trajetória de se tornar influenciadores. E a gente ativou essas 30 mil pessoas para ajudar a gente a traduzir. Explicou para elas, Le Défilé é isso, são mulheres desfilando seu valor, não é sobre moda, é sobre um manifesto de mulheres empoderadas do mundo todo, ressoando no mundo, você vale muito. Traduz isso para a nossa cultura. Como é que você faria um conteúdo traduzindo isso? E foi muito interessante, porque veio de tudo, né? Teve conteúdos muito engraçados, até de gente desfilando na cachoeira com o vestido da Thaís Araújo, a pessoas com depoimentos que faziam você chorar. Então, foi uma onda muito grande de conteúdo, imagina, 30 mil pessoas postando e explicando. Então, essa é uma das estratégias que a gente usa para tentar criar essa aproximação. E a gente está nesse caminho. Eu acho que é uma busca constante, mas tem esse outro lado, como eu te falei, da aspiracionalidade, que também é interessante. E sabe o que eu acho? Acho que a L'Oréal podia pegar uns produtos assim do nada, uma sexta-feira, tacar no TikTok Shop, R$10, né? Fala, gente, ó, tô maluco, você 10 pode reais. A gente já tem o canal de TikTok Shop. Tô maluco, é R$10, patrão é ficou R$10. Pra todo mundo poder... A Maíra ficou maluca. A Maíra tá ficou maluca. doidona. A gente pode dar uns goró pra Maíra e falar assim, assina aqui. Aí ela assina R$10 pra todo mundo. Mas, ô Marcela, você participou de um reality show? E tô te falando isso porque eu adoro baixaria. Então, eu assisto a Fazenda. Você não sabe o que é, né? Record, sabe? Record do Bispo Macedo. Tem um reality show lá que só vai às curvas de Rio e que tem muito entretenimento para quem gosta de baixaria, assim como eu, que é uma pessoa baixa também. Então, eu tô perguntando isso para você porque eu sei que você é uma pessoa engajada mesmo no feminismo. E acho que é uma pauta que está muito frequente hoje nas redes sociais, onde as mulheres andam se protegendo teoricamente. Esses dias eu estava assistindo o reality e uma coisa que eu notei é que na vida real, porque o reality é uma vida real, né? As mulheres se agridem muito. E a forma que você tem de humilhar outra mulher é falar assim, você foi largada, você foi chutada, você é mal amada. Sim. E aí você corre para as redes sociais, no anônimo, né? Atrás das telas, há uma sororidade maravilhosa, ninguém solta a mão de ninguém, vamos todos juntos. E não vamos ver porrada na cara e sempre diminuindo a mulher por causa de homem. Como é que faz com isso, amiga? Nossa, eu nunca tinha usado essa lente para analisar, e é verdade, né? É que assim, eu acho que o feminismo ele é um movimento, né, que traz muitas mudanças, traz muitas coisas. A proposta da sororidade ela é uma proposta maravilhosa e que não atinge todo mundo ainda. Então, ele é um movimento que a gente ainda está tentando conscientizar as mulheres. Mas o machismo é uma estrutura muito forte social que está dominando há muitos anos, né, na nossa sociedade. Então, é muito normal que as mulheres reproduzam o machismo, né? É muito comum que elas vão ter falas machistas, atitudes machistas, é bem comum isso de acontecer. E o movimento que a gente tenta com o feminismo é de conscientizar. Existe sim sororidade, existe uma mudança muito grande, existem grupos de mulheres que se propõem a pensar desse jeito, mas existem ainda muitas mulheres que estão imersas e presas e reproduzindo muitas coisas machistas. Na prática, como a gente vai fazer isso? Acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente exemplificar, quanto mais a gente mostrar nas redes sociais, na prática, o que são atitudes, né? Hoje em dia eu tenho tentado muito mostrar, explicar as coisas, às vezes, sem usar os termos, sabe? Porque tem gente que se afasta da palavra sororidade, da palavra feminismo. É chata, olha lá, aí traz viés político para cima de você, Sim, né? Exatamente. Mas trazer essa educação é um movimento que a gente está fazendo, só que é um movimento contracultural muito grande, né? Porque a gente está lutando contra uma cultura que é muito enraizada. Né? Então, é uma coisa assim que ainda vai demorar muito tempo para a gente mudar. E você trouxe um ponto que é interessante, né? Olha só como é. A sociedade constrói para as mulheres como se o maior valor que ela pudesse ter fosse encontrar um homem que queira ela. Né? Então, assim, muitas das coisas pejorativas que as pessoas vão tentar usar contra uma mulher é o fato dela não estar casada com um homem, dela ter sido largada, dela ter sido traída. E usam isso como se fosse algo muito negativo. Né? Então, o empoderamento, ele passa por informar tudo isso, por desconstruir todos esses conceitos. Mas pensa que a gente tem anos, séculos, né? A Maíra trouxe um ponto assim, que é, eu acho que tudo que a gente vive hoje é uma construção social. Não é do nada que isso aconteceu, são séculos de opressão, séculos do mesmo discurso sendo repetido, séculos das mulheres reproduzindo isso. Então, assim, não é tão fácil de um dia para o outro a gente conseguir mudar.
né? Então, assim, nas redes, soa mais polido e mais possível, sim, do que na realidade. Mas é também uma transformação que já acontece. Eu penso o quanto a gente já ganhou, né? Eu ouvi a palavra feminismo pela primeira vez com 25 anos, talvez. Hoje, com 13 anos, alguém já sabe o que é o feminismo. Então, a gente já tem grandes mudanças, a gente tem muitas coisas, mas a gente ainda tem muito para caminhar. Porque são séculos realmente de opressão para lutar contra, conscientizar, assim. Mas é triste quando a gente vê as mulheres vivendo essa opressão, reproduzindo essa opressão, né? E você acha que Mas existem mudanças acontecendo. Existem coisas sendo feitas, existem mudanças acontecendo, mas elas ainda não atingem todo mundo. Porque eu acho que passar isso em rede nacional, sabe? Acho que é tão triste. Feio, né? Por mais que eu adore uma baixaria, mas isso é uma coisa que eu não consigo dar risada. Sim. Porque pra mim é idiota, sabe? Você rebaixar uma mulher achando que você vai machucar ela, falando, você é mal amada. Mas pera lá, tem um amor do pai, tem um amor da mãe, tem um amor do filho, tem um amor do amigo. Por que esse amor tem que ser relacionado ao amor de um homem? Para você ser mal amada, não é? E a gente constrói socialmente, né? Mas você falou, a gente teve isso no reality show, a gente teve uma contrapartida, a gente teve a minha edição no reality, que a gente teve um movimento super legal das mulheres mostrando ali, né, com muitas coisas ainda para aprimorar, mas todo mundo tentando mostrar ali uma outra realidade, uma outra possibilidade. Então é um movimento que a gente ainda tem muito para suar e para trabalhar. De novo, vou puxar a sardinha de L'Oréal, não é por nada, mas é porque é muito relevante quando marcas grandes como L'Oréal pisam no mercado e falam, então eu sou uma marca feminista. Porque L'Oréal, ela tem um risco a correr, tendo um posicionamento assim. Pensa, é muito mais fácil hoje você ficar neutro e não precisa se posicionar tão forte, assim, é muito mais simples para uma marca coordenar tudo isso. Mas quando você tem uma marca que tem um posicionamento, não só eu sou feminina, mas eu sou feminista, isso é muito potente. Uma marca grande igual a L'Oréal, chega na casa de um monte de gente, no discurso para um monte de gente que talvez nunca vai ouvir o que eu vou falar, o que a Lineker vai falar, mas o que L'Oréal vai falar, em algum momento vai esbarrar nessa pessoa. Então, esse é um movimento que também precisa acontecer, não só da gente nas redes como indivíduo, mas de marcas abraçando a causa, porque marcas têm uma estrutura, né, do capitalismo que a gente vive grande para poder chegar em pessoas e mudar essa discussão e levar essa discussão de um lugar maior, né, de um guarda-chuva maior do que eu tenho como indivíduo sozinha. Então, isso é um movimento que a gente precisa fazer, né? Apoiar esse tipo de marca, a gente precisa fazer movimentos políticos, de votar em pessoas que apoiem esse discurso, que tenham ideias feministas, assim a gente vai conseguir mudanças. Mas, amiga, a gente tem muito para caminhar ainda, mas graças a Deus já mudamos bastante coisa, né? Pelo menos a gente fala, pelo menos as mulheres sabem o nome disso, pelo menos você tem onde recorrer, pelo menos um dia muitas delas vão acordar, como eu acordei, ou como outras, tantas mulheres, pelo menos você consegue encontrar acolhimento em alguns espaços, mesmo que ainda exista muita opressão, hoje a gente já tem contrapontos muito interessantes, mas ainda é bastante coisa para fazer. E aproveitando que você puxou a sardinha para a L'Oréal, vamos puxar mais um pouquinho. Você estava no evento ontem, né? E eu vi que você estava um pouquinho nervosa, que você estava se preparando ali. Como é que foi estar presente nesse evento tão grande, tão importante para você e para a marca? Foi uma honra, de verdade. É sempre muito bom. Quando a gente trabalha com redes sociais, é muito satisfatório quando você consegue trabalhar com uma marca que é realmente alinhada com os propósitos que você tem de vida. Eu acho que é o sonho de todo creator, de todo mundo que trabalha com redes sociais, é poder que o seu discurso saia fluido da sua boca e tenha a ver com o que você acredita, né? Então, para mim, foi uma honra estar ali. Eu, de novo, falo, L'Oréal é uma marca muito coerente e isso é muito precioso. Então, é muito legal estar lá e saber que o discurso não é vazio. E foi maravilhoso, foi lindo poder desfilar quem eu sou. Eu estava bem tensa, porque você me coloca para falar qualquer assunto, eu falo tranquilamente. Agora, dar 5 passos com as pessoas me assistindo, eu tropecei na barra do vestido, fiz tudo que não podia. Ninguém quebrou seu salto, colocou um chiclete para você tropeçar? Amiga, foi uma delícia nos bastidores, pelo contrário, foi super gostoso. Foi um monte de mulher, todas nervosas, mas todas muito honradas e felizes de estar fazendo parte daquilo ali. Foi muito legal poder participar. Assim. O clima foi muito bom. E a gente conseguiu ter essa sensação mesmo de, cara, estou sendo valorizada, estou desfilando uma parte de quem eu sou ali, da minha personalidade, né? Não só de quem eu sou fisicamente, né? Mas da minha personalidade ali, com a roupa que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com a maquiagem que a gente escolheu, com o cabelo que a gente escolheu. Então, isso foi muito legal, assim, de estar lá. E foi um evento muito precioso, é um movimento muito precioso esse também. E é uma honra, tipo, real fazer parte disso, assim. Não só tem o desfile, né? Mas tem um momento do palco de homenagear mulheres que estão mudando o mundo. Isso é muito legal. A gente teve, como ela chama, Maíra? Esqueci o nome dela. A doutora Tatiana, que desenvolveu a medicação que possivelmente, né, as pessoas vão recuperar movimentos assim que for
autorizado para uso, né? Então, ela desenvolveu uma medicação há anos que consegue recuperar movimentos de pessoas que ficaram paraplégicas e tetraplégicas. Uma mulher que subiu no palco para ser brasileira, aplaudida por isso, sabe? Isso é muito emocionante. Mas outras mulheres incríveis. Então, é muito mais do que só falar de beleza ou só falar de quem a gente é, de orgulho, mas também de quem está mudando o mundo mesmo, assim, né? Quem está mudando o mundo na sua microesfera ou na sua macroesfera, como está fazendo uma mulher, tipo a doutora Tatiana, que criou uma medicação tão potente assim. Então, é muito legal, é um espaço muito poderoso. Eu acho que nós, mulheres, a gente é muito carente de espaços em que a gente possa se sentir potente e pertencente, sabe? A gente foi excluída desses espaços no mundo, no geral, assim, isso é uma realidade, sabe? É um discurso que é real. Se você olhar para os espaços de poder do mundo, os espaços dominados do mundo, a gente foi excluído deles. Enquanto a gente tem um espaço que é só pra gente se celebrar, isso é muito forte, sabe? É um lugar que fortalece muito, porque você olha uma para outra, você olha outras mulheres conquistando, vai ajudando a gente a esmiuçando as opressões que a gente vive, que a gente às vezes quer reproduzir, a gente aprender a admirar outras belezas, aprender a admirar outras mulheres, sabe? Esses espaços ajudam muito, eles são muito importantes. Ô Maíra, a gente estava falando ainda há pouco desse movimento feminino, né? Do feminismo, do que tem para melhorar, do que a gente consegue ver, por exemplo, num reality, como a Marcela falou, mas como é que está o Brasil em relação ao mundo? Porque você falou que o Brasil é o 5º país, o 5º mercado da L'Oréal. Você consegue traçar um paralelo da mulher brasileira em relação a esses outros mercados, para a gente entender se esse desafio de valorizar as mulheres, delas se sentirem bem e pertencentes, se é um desafio muito brasileiro ou é global? É um desafio global. É claro que em diferentes camadas, né? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma especificidade que é a dificuldade que a gente tem de reconhecer o nosso próprio valor. A mulher brasileira ela tem muita facilidade de reconhecer o valor de outra mulher, muitas vezes também de desreconhecer, mas também de reconhecer do que se reconhecer. Isso é bem diferente quando você vai para outras culturas, como, por exemplo, uma cultura europeia. Então, a gente fez um twist um pouco na forma como a gente vai levar essa questão do valor feminino. Então, a gente começou com um movimento que eram mulheres chamando outras mulheres, dizendo por que elas valem muito. E, a partir disso, elas começavam a reconhecer seu próprio valor. Então, essa questão da sororidade, ela é um pilar central da nossa estratégia aqui no Brasil, porque a gente entende que essa potência é que a gente pode realmente levar e fazer com que mais mulheres participem disso. E foi muito interessante o que a Marcela falou, porque a gente... É isso, né? A gente vem de uma sociedade que construiu um machismo estrutural e a gente está tentando desconstruir, mas é muito importante a gente se atentar também para a população jovem. A gente fez uma pesquisa recente com a população entre 15 e 25 anos, onde a gente viu que a gente tem um programa de combate ao assédio nas ruas, porque 86% das mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de assédio saindo de casa, o que é, para mim, deprimente, você pensar que... 86%? 86% já sofreram algum tipo de assédio. Ou seja, é deprimente, porque você pensa que a mulher não tem o direito de ir e vir sem ter medo de sofrer um assédio. Então, a gente rodou uma pesquisa com a população jovem para entender o que eles achavam e, pasmem, quase 50% da população entre 19 e 25 anos ainda acha que a culpa do assédio é da mulher. Então, isso me deixou bem chocada e me levantou essa bandeira. Cara, a gente precisa se posicionar. E como marca dizer, sim, somos feministas, sim, temos programas para ajudar a combater o assédio, a mudar uma realidade, porque eu não estou aqui só para vender produto, a gente está aqui também para prestar um serviço para a nossa população. E o Brasil, pela sua relevância estratégica, tem que fazer grandes movimentos. Não adianta a gente fazer pequenas coisas, a gente tem que agir com muita força e com muita escala, e esse é o nosso grande desafio, como é que a gente torna esse tipo de programa, por exemplo, um programa para acessar todo mundo. Então, por exemplo, a gente levou agora para clubes de futebol, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. O estádio, hoje, é um lugar que as mulheres têm medo de ir. Eu amo futebol, mas eu tenho medo de ir no estádio se eu não vou sozinha. Sozinha, eu não vou. Então, assim, por que esse lugar não pode ser um espaço da mulher? Então, a gente começou a treinar, a gente treinou agora a torcida do Botafogo, durante o jogo de Botafogo e Palmeiras. Para todo o estádio, a gente fez lá o treinamento, mostrando como... O treinamento é basicamente ensinando homens e mulheres a conseguir sair de uma situação de assédio sem risco. Né? Então, tem uma cabeçada, um soco, um popó. Tem várias estratégias. É muito interessante que você como testemunha ou você como vítima, na verdade é mais para testemunha, mas você como vítima também é interessante você saber o que você pode fazer para sair de uma situação dessa antes que ela leve para um lugar que você não quer. Então, isso é muito importante, é urgente, é crítico. E num país como o Brasil, a gente não pode deixar que a juventude ainda ache que hoje um assédio é culpa de uma mulher.
Isso é inadmissível, a gente precisa mudar essa realidade. E é para isso que estamos aqui. Você sabe que eu estou olhando para você desde que começou o programa e eu estou me lembrando que eu amava uma máscara de cílio da L'Oréal, que era uma ponta branca com uma ponta preta, que você passava a branca para dar... Era muito antiga, sim. Não existe mais essa? A gente hoje não tem a linha de maquiagem aqui no Brasil. Ah, gente... É. Vamos mudar isso, Vamos. que eu lembrei que era bom, o cílio ficava curvadinho, assim, você não precisava usar nada. Mas tem, a Eu gente tem estou uma olhando linha... para você, tá essa máscara na minha cabeça o programa todo. Eu falei, eu vou ter que Espero desabafar. ter sido pelos meus cílios. Ah, é bem isso mesmo. A gente, vamos retornar, regressar, porque a passagem para os Estados Unidos não está uma coisa que a gente está podendo adquirir qualquer hora, né? É uma coisa que demanda de experiência, digamos assim. Então, L'Oréal, volta com a máscara branca, com a outra preta, para a gente poder ficar com o cilhão. Por favor, quebra essa para o Brasil. O Brasil agradece. Muito bem. Ó, a gente está chegando na parte final, mas antes aí vamos ter uma pergunta de autoconhecimento, mas antes eu queria saber de ti, Marcela, que dúvidas assim mais diferentes você recebeu no decorrer da tua trajetória aí? Eu já recebi muito, eu falo que eu já recebo muita foto de calcinha, perguntando o que você acha que é isso, mas eu acho que o cara... Amiga, assim... Foto de calcinha, perguntando alguma coisa na calcinha, o que você acha que é isso aqui, esse tipo de corrimento? Eu já, assim, já recebi muita coisa que as pessoas colocam dentro, Tem depois não conseguem aqui, tirar. Assim, é assim, mais ou menos isso aí mesmo. Uns nudes não solicitados que não são eróticos, são só para dar opinião. Mas o caso mais emblemático da minha vida foi de uma pessoa que me procurou nas redes sociais, faz muitos anos já, com a foto do ultrassom dela e a foto dos dois pais possíveis para aquele bebê, que ela queria que eu ajudasse ela a adivinhar de quem que era o filho. Nas A características partir do ultrassom e olhando e analisando as fotos ali. E ela estava tão angustiada, tadinha, que ela me chamava todos os dias, por favor, tenta dar uma olhada. Vê se o olhinho tá puxando. Eu acho que esse foi o caso mais emblemático, mas eu recebo de um tudo, assim, que vocês podem imaginar nessa vida. Que maravilhoso. Eu queria um dia entrar no seu DM. Ele é bem precioso, ele é bem precioso. As Deve pessoas não ser têm maravilhoso, e as pessoas, elas não têm vergonha de me falar nada, inclusive pessoalmente, sabe? Às vezes eu chego num lugar e as pessoas me confessam Tira uma a calça e coisa... fala assim, menina, Que bom vê o que isso, é né? isso aqui, olha. Mas às vezes as pessoas me confessam Sim. umas coisas assim. Um dia eu cheguei numa festa e a mulher falou assim, a mulher na recepção, eu beijei minha amiga no banheiro e meu marido não pode saber. Eu... sabe por assim, essa uma coisa meio... No caso, Elas eu se também não sentem à precisava vontade saber, né? Uma vez eu tava num parque também, acho que foi no sul do país, tava em algum lugar. Veio uma mulher cruzando o parque, assim, com o dedo assim pra mim. Ela veio andando na minha direção, eu e a Luísa, minha mulher, e ela chegou e falou assim, o primeiro orgasmo que eu tive na minha vida foi por sua causa. Eu... Obrigada por essa Vamos informação, contextualizar né? essa informação, amor, eu nem conheço ela. Mas assim, é muito legal que as pessoas se sintam à vontade, mas eu recebo de um tudo assim, as pessoas não têm vergonha não, de desabafar. Mas teve algum comentário, algum que te deixou meio chocada, assim? Porque tudo bem, você pode receber várias informações, você está preparada para isso, porque tua função meio que está aí para desmistificar algumas dúvidas. Mas teve alguma que falou assim, que te deixou meio chocada? Eu acho que chocado assim, quando eu comecei a estudar, né, e trabalhar, eu participava de muitos ambulatórios de fetiches e fantasias, né, na própria universidade. E, assim, as pessoas têm fetiches e fantasias muito diversas, que a gente nem imagina que uma coisa que para você, assim, seria zero excitante, para muitas pessoas é excitante. Então, acho que ali, até eu me habituar, né, assim, a ouvir tudo aquilo, acho que foram os lugares que eu fiquei mais impactada, impressionada, assim, com o que as pessoas traziam, assim. Então, realmente, a mente das pessoas é muito diversa. E acho que esse lugar do tipo, nossa, como que uma coisa assim pode excitar alguém? E realmente tem muitas fantasias diversas aí. Que podem chocar. Pra gente que não faz sentido aquele tipo de excitação, pode ser um pouco chocante. Eu me choco com palhaço, gente. Gente que se fantasia de palhaço, pra mim Tem um monte de criança que tem medo de palhaço, né? Sim. Eu tenho medo Tinha de muitos palhaço. filmes, pelo menos na minha geração, muitos filmes dos palhaços que levavam rim embora, né? Verdade, Umas tinha. coisas assim. Palhaço Até é- aí tem o It, O It é a coisa, assim. Já tem, sei lá, umas 3 ou 4 edições, né? Bom, agora, Maíra, a gente vai chegar nessa última pergunta aí de autoconhecimento. Se a sua vida fosse um filme, Nossa, qual perguntas seria o difíceis, enredo? né? Qual seria o enredo por trás do assunto principal do filme? O que você está escondendo da gente? não estou escondendo nada, mas às vezes eu me sinto um pouco Forrest Gump, assim, participando de grandes momentos, meio por acaso, assim. Eu acho que hoje eu estou
tô num desses. Eu acho que participar desse momento de L'Oréal Paris e dessa virada da marca no Brasil, para mim é quase como se eu estivesse fazendo parte de uma história. Quase não, né? Você tá eu fazendo parte. Exatamente. Então, eu me sinto, às vezes, meio Forrest Gump nesse sentido de estar participando de grandes momentos, e ter vivido grandes momentos na minha vida também, e grandes mudanças no mundo. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhosa, porque a gente está falando disso agora, né? Mas se você pensar bem, esse slogan, porque você vale muito, foi criado na década de 70. Na década de 70, onde não se falava de empoderamento feminino. Onde o mercado publicitário era só de homens, e tinha uma mulher que era uma copywriter, que chama Elon Spett, que morreu recentemente, mas ela que desenvolveu esse slogan, e que essa mulher teve a coragem de falar, não, esse é um comercial de beleza, e quem vai falar é uma mulher. E foi contra todos, tá? Filmaram um comercial com um homem gravando, era uma coloração chamada Préférence, que era, tipo, para uma coloração que custava um pouco mais caro, mas que era muito melhor porque tinha uma qualidade superior. E ela falava, não, esse produto é maravilhoso, uma mulher em primeira pessoa, deixa meu cabelo mais macio, porque eu valho muito. E aí falaram, não, você não pode ir ao ar, tem que ser um homem falando porque o cabelo dela é maravilhoso, porque as mulheres só vão comprar se o homem achar que o cabelo dela é maravilhoso. Cara, que louco, né? E aí ela falou, não, de jeito nenhum, e no final o comercial foi ao ar com uma mulher, foi o primeiro comercial de uma mulher vendendo produtos de beleza, falando em primeira pessoa, e esse slogan virou um dos mais famosos do mundo, que levantam a bandeira do empoderamento feminino, mas isso é na década de 70. Então, acho que para mim, fazer parte dessa construção histórica é muito importante. A gente está só no início, mas a gente tem certeza que se nós, como marcas, ou pessoas, né, que lideram marcas, se a gente não conseguir levar isso adiante, se a gente não conseguir participar desse movimento e abraçar ele, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Então, é isso, é nisso que eu acredito. Então, me sinto meio Forrest Gump nesse mundo louco, acompanhando as grandes transformações do mundo. Que privilégio poder fazer, não só acompanhar, poder fazer parte da transformação. Sim. É um privilégio. Marcela, e você? Se você não corresse o risco de ser julgada por absolutamente nada, o que você faria de diferente na sua vida? E aí eu falo assim, em todos os campos, pessoal, profissional. Nossa, é que eu já faço, né? Eu já abracei o julgamento, assim. Acho que hoje eu faço meio que tudo que eu quero, assim. Eu acho que ainda as redes sociais, elas dão um certo receio, um certo medo, mas eu vivo as experiências. Eu acho que eu larguei isso. O Big Brother foi bom pra mim por isso, assim. Entendi que o julgamento, ele não mata, assim, não. Ali, pelo menos, esse não, assim. Então, não sei se teria algo muito diferente. Eu teria feito, acho que no passado, né? Se eu tivesse tido consciência de que as escolhas que a gente faz de liberdade para a nossa vida, elas têm um preço, mas eles valem a pena, eu teria feito escolhas muito mais livres desde o começo, desde a minha sexualidade, o tipo de relacionamento que eu quis ter, mas eu acho que hoje eu já cheguei nesse lugar em que eu já não estou mais me importando e eu vivo mais, assim, tudo que eu quero mesmo. O cancelamento não é algo que te preocupa hoje? É doloroso, né? Eu acho que é algo preocupante no sentido de que as pessoas podem destruir uma carreira e uma chance de você viver, né? Então, mas eu não vejo como o que eu faria que seria algo destrutivo para minha vida, assim. Se a gente não tivesse, eu acho que tem uma coisa, se a gente não tivesse tanto medo do cancelamento e do julgamento, eu acho que eu expressaria mais posicionamentos, eu já expresso bastante, mas mais firmes ainda, especialmente políticos e etc., do que hoje em dia. Eu acho que às vezes ainda rola uma insegurança sobre como isso vai ser lido pelas pessoas. Mas, no geral, eu acho que eu me libertei bastante. O cancelamento, depois do Big Brother, eu aprendi muito como o cancelamento, ele não fala muito sobre você, mas mais sobre o mundo em geral. E a gente tem que saber das nossas atitudes, né? Algumas vão ser canceláveis simplesmente porque as pessoas não entendem aquele movimento que está acontecendo. Outras porque você realmente precisa reaprender, reolhar, reescrever histórias ali. Então, hoje em dia, eu tenho menos medo do cancelamento do que eu já tive, assim. Mas, claro que não dá para falar que a gente é 100% livre do medo da opinião dos outros, assim. Eu acho que eu expressaria ainda mais a minha opinião em mais temas e de maneira mais abrangente, mas eu acho que eu já faço isso o máximo que eu consigo, assim. Que bom. Bom, Maíra, e a L'Oréal investe pra caramba em marketing de influência, né? Você falou que nesse processo, por exemplo, só tem 30 mil nesse projeto. Eu imagino que o marketing de influência deve ser algo que há bastante tempo faz parte da comunicação da L'Oréal. E como é que vocês enxergam essa história do relacionamento, do cancelamento? Porque, obviamente, você se associou a marca L'Oréal a um influenciador, isso sugere que vocês tenham pontos em comum, certo? E aí ele cometeu alguma coisa, ou falou alguma coisa que foi mal interpretada, ou realmente ele se posicionou mal. Como é que
como é que vocês agem em relação a isso? A gente tem uma política interna de validação, então todo nome que a gente fecha, a gente faz um que a gente chama de background check, que é realmente checar um pouco os antecedentes, se a pessoa está alinhada com os princípios da companhia e da marca. E esse filtro é feito antes e também em todas as renovações de contrato que a gente faz. Então, existe uma política já, um fluxo de comunicação, porque, afinal de contas, é uma empresa muito grande, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia e do nosso modus operandi aqui no Brasil e no mundo. Porque a gente estava falando de BBB aqui, e eu lembro que quando a Carol Conká saiu com aquela rejeição absurda, acima de 99%, ela tava, não sei se era garota propaganda, embaixadora, estava fazendo uma ação com a Avon, que na sequência cancelou a ação. Aí a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Tá, eu tenho responsabilidade com essa influenciadora? Porque, tipo, aí a pessoa sai destruída, né? Porque quando ela sai e descobre que saiu com essa rejeição, sai mal pra caramba. E ainda perde o contrato, A sei pessoa lá. está no fundo do poço, vai lá e ainda dá um pisãozinho assim e fala, vai, Zé, afunda mais. A marca tem responsabilidade também com a influenciadora ou cada um por si se vira, minha filha? Não, eu acho que depende muito, tá? Eu acho que tem coisas que perpassam a marca, se são coisas que realmente vão ferir uma reputação inteira, eu acho que é delicado. Mas quando é um caso que realmente é um cancelamento, como a Marcela falou, que é de vieses, né? Pessoas que interpretam de uma forma, eu acho que não tem razão para isso. Eu acho que realmente as empresas hoje elas têm uma política de background check, mas ela está muito mais vinculada a posicionamentos políticos, a pessoas que talvez tenham Temas sensíveis. Temas sensíveis que uma empresa não deveria se posicionar. Mas, tirando isso, eu acho que o influenciador é o nosso parceiro de negócio. Então, a gente ter mulheres... E, obviamente, como eu me posiciono com uma marca feminista, eu estou trazendo para mim mulheres que têm... A gente vive num país Que estão polarizado, alinhadas, né? Claro. Que estão alinhadas e que eu tenho uma grande parte da população que é hater. É um risco que a gente corre, mas é um risco calculado aqui. Porque aqui, eu realmente, como marca... eu tenho esse posicionamento. Tem um slogan que fala porque você vale muito, é uma marca que se posiciona como feminista. Então, aqui é um ângulo alinhado com os meus princípios. Então, faz sentido. Então, acho que isso é importante também, a gente ter muito claro, muita coerência com quem a gente está trabalhando, que mensagem a gente quer passar, qual é o posicionamento que essa marca quer ter. Adotar. Então, acho que se você tem isso muito claro, esse tipo de coisa, de fato, não acontece. E o cancelamento, ele é um movimento muito complexo, né, gente? Porque eu acho ele burro, para começar, porque eu acho que você perde grandes oportunidades de ensinamento cancelando alguém. Porque as pessoas, quando elas vão numa linha do cancelamento, elas vão na linha de destruir uma pessoa, pegar uma pessoa e dizer você fez uma coisa... Claro, vamos dividir. Quando é um discurso intencional, alguém teve um discurso intencional que feriu pessoas, né, ali... Cara, não tem, né? Se essa pessoa é reincidente, ela não tá nem aí com o que... Ela acha que aquele discurso... não tem o que se dizer sobre isso, sabe? Essa pessoa não tá tendo um posicionamento. Agora, dentro de reality é muito delicado, porque muitas vezes eu vejo que dentro de reality as pessoas primeiro escolhem quem e depois o que. Então, quem é o vilão? Esse é o vilão? Então, qualquer coisa que essa pessoa falar vai ter um recorte de cancelamento a partir de agora, sabe? Isso acontece muito em reality show, isso é muito preocupante, assim. Porque é uma lógica de novela que as pessoas têm, que elas querem aplicar a pessoas reais. Então, por exemplo, tem várias coisas da Carol que não foram legais, mas assim, a ponto de querer destruir a carreira da pessoa, sabe? Enfim, nem vou usar ninguém específico de exemplo, mas vamos lá. Às vezes as pessoas falam alguma coisa, tem uma atitude dentro de um reality que até merece educação, até merece que aquele assunto seja abordado, mas a gente precisa falar de atitudes. A gente precisa dar espaço para as pessoas poderem se retratar. A gente precisa dar espaço para as pessoas poderem se arrepender e repensar. Porque se eu estou cancelando alguém para deixar ela num canto de tipo, você está errado para sempre, você não tem oportunidade de aprender, que tipo de movimento progressista eu estou querendo fazer? Eu estou querendo educar pessoas ou estou querendo sair como melhor? Porque se eu cancelo para dizer, não, eu sou fodona, eu não erro, você está ali no seu canto porque você falou uma fala que foi muito errada, eu não estou te dando a chance de vir para o meu lado, eu não estou te dando a chance de te educar. Corrigir, né? E nem de educar a população. Eu não peguei o que você falou e falou, ó, isso que você falou não foi maneiro, sabe? Tipo, galera, isso aqui que ela falou não foi maneiro, mas vamos aprender o que você falou não foi maneiro, você tem interesse de mudar esse pensamento? Você tem interesse de ser aliado em uma causa que talvez você desconhecesse e verbalizou uma coisa errada de algum momento? Porque é isso que a gente faria com qualquer amigo nosso, é isso que a gente faria com qualquer pessoa que a gente gosta, e é assim que a gente muda o mundo. Se eu tô cancelando alguém, se eu tô tendo um discurso de tipo, nossa, fica ali no canto, porque eu sou impenetrável, nunca falei nada de errado, então eu sou fodona, tô te cancelando pra me sentir bem,
eu não tenho desejo de mudar, eu não tenho desejo de mudar o mundo, eu tenho desejo de me sentir bem no meu ego, sabe? Então eu acho cancelamento burro, porque a gente deveria cancelar atitude, sim. Tudo bem, falou uma coisa errada dentro de um reality show, talvez a pessoa seja eliminada por isso, talvez aqui fora ela precisa do espaço para ela falar que ela errou, ela precisa do espaço para ela entender, para que outras pessoas também... Porque assim, e se eu pensava igual ela? Eu nunca vou verbalizar de medo do que as pessoas vão fazer comigo, mas talvez eu não aprenda o que era de errado naquilo ali. Talvez eu não passe para refletir que aquela fala é uma fala errada por X, Y, Z motivos. Mas se eu educar as pessoas, às vezes as pessoas vão falar, poxa, isso que a pessoa falou, cara, não foi legal porque acontece isso no Brasil, o reflexo é isso, destrinchei, sabe? Tente explicar e tente contextualizar. Eu acho que a gente perde muito com o movimento do cancelamento porque a gente perde a oportunidade de educação social, sabe? É um movimento muito... E a gente ganha ego. É um movimento muito limitado. Costumo dizer assim, que um cancelamento já existe legalmente, que é a Constituição. Se você falou alguma coisa, se você fez alguma coisa que feriu a Constituição, você está cancelado e você pode ser punido por isso legalmente. Mas, assim, crime de opinião, tipo, se você falar algo que eu não gosto e não é crime, eu posso simplesmente não te ouvir. Sim. Mas a galera quer que você não tenha o direito de falar mais. Sim. Isso é um negócio complicado. Eu acho que, assim, claro, tem opiniões que não são opiniões, né? Elas são injúrias Sim, claro, coisas que criminosas. Mas tem coisas que, às vezes, dentro de machismo, racismo estrutural, um monte de coisa, não que a gente tem que passar e fingir que não está acontecendo, mas que a gente tem que usar de exemplo para educar a população. Sim. E não eu pegar e dizer para alguém, tipo, você não tem a chance de se retratar, você não tem a chance de mudar de opinião, você não tem a chance de fazer nada disso. Vai pro seu canto e acabou. Porque aí você eu acho que você paralisa as pessoas, sabe? Num movimento de tipo, eu não posso mudar, então eu não posso pensar diferente, eu não vou nem ouvir o que o outro lado tem para dizer, porque esse lado vai me julgar e vai me colocar num canto de errado e eu não vou poder aprender sobre isso. Eu acho muito complicado, assim, eu acho que a gente tem que tomar... Tem muita gente que fala barbaridades e que, beleza, a gente não tem nem que dar espaço, nem ouvir, tem que responder pelos crimes, mas tem gente que reproduz coisas que muita gente reproduz, que a gente precisa de espaço educacional, assim. Sim. Principalmente dentro de reality, que é o que mais acontece, assim. Geralmente o que acontece em reality não são uma grande questão ali de alguém intencional numa situação, né? Geralmente são coisas que acontecem ali de dia a dia, que as pessoas fazem disso um movimento de destruir alguém, ao invés de vamos tentar aprender com isso, vamos tentar falar sobre isso. Ela vai ser punida de algum jeito, ela vai ser eliminada, ela já teve esse momento de punição, de ser exposta publicamente como está fazendo uma coisa errada, já são punições, né? Mas a gente precisa dar o espaço de respiro para as pessoas. Eu não acho que é certo você querer destruir alguém igual, tipo, quiser destruir a carreira da Carol, a vida da Carol, tudo da mulher, tipo... Porque é mulher, né? Vamos começar por aí. Porque nenhum homem receberia um cancelamento nesse nível que ela recebeu. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o cancelamento para a gente não estar afogando as pessoas e não deixando elas aprenderem, sabe? É isso. Gente, primeiro quero agradecer o espaço aí na agenda de vocês. Acho que foi bem legal. Foi. Poderia, acho que dá vontade de conversar mais, né? Mas acabou o tempo. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá. Não dá. Ó, Maíra, quem ouviu a gente e quiser participar, por exemplo, desse processo dos influenciadores, ser um desses 30 mil e poder ser um agente replicador dessa filosofia, quem quiser bater um papo com você, ter uma palestra de uma mulher que está fazendo parte da transformação no mundo, qual que é o ponto de contato? Então, a gente tem agora no nosso TikTok L'Oréal Paris Brasil, a gente tem um link para as pessoas se inscreverem abertamente, pessoas que querem ser creators, que querem realmente entrar nessa trajetória profissional, e aí, independente do Beleza Mais Diversa, esse é um programa para todo mundo. A gente está disponibilizando agora no nosso link, no link da bio, L'Oréal Paris Brasil, no TikTok. Podem se inscrever, e aí as pessoas que se inscreverem vão poder participar de campanhas da marca, estar em contato com a gente, participar de experiências como o evento de ontem. Então, é uma oportunidade também da gente trazer mais pessoas para dentro dessa comunidade e abraçar esse propósito de marca L'Oréal Paris. Maravilha. E você, Marcela, quem por acaso ainda não teve a oportunidade de dividir contigo as dúvidas mais íntimas, sabe, que um ser humano pode ter, qual que é o ponto de contato? Gente, pode me procurar nas redes sociais, a Marcela McGo, em todas as redes sociais, estou lá. Não manda nudes não solicitados. Pode mandar pergunta, mas nudes não solicitados, eu prefiro que não. Mas lá, tem um perfil que a pessoa pode mandar só os nudes não solicitados? Não tem, né? Mas a gente vai criar hoje esse perfil. Calma, que daqui a Nudes pouco a gente... Eu posso dar Marcela várias recomendações de ginecologistas maravilhosos para vocês irem mostrar pessoalmente. Mas, na verdade, estou nas redes sociais, enfim, estou lá respondendo muitas dúvidas, crio bastante conteúdo em todas as redes. E é isso, quem tiver dúvidas, pode ir lá me chamar que eu ajudo.
Para fechar, você entraria num outro reality show? Porque eu vi que agora acho que ontem saiu umas informações sobre essa nova edição do BBB, que vão ter uma casa, vão ter 5 casas de vida espalhadas por 5 cidades. E terão do ex-BBBs, né? E terão, uma dessas, se eu não me engano, uma dessas serão só de ex-BBBs. gente? Você, por exemplo, voltaria? Eu voltaria pro BBB. Se eu fosse convidada de novo, eu gostaria de viver a experiência de novo. Assim, o BBB é um lugar que você sai com um gostinho de... e se eu fizesse de outro jeito, sabe? Assim, é uma Agora oportunidade... entendi, agora eu sei como faz. Não sei se daria certo de outro jeito, mas é uma oportunidade que eu acho que você sai com um pouquinho dessa... Eu gosto desse desafio. Mas eu não sei, talvez se fosse nesse esquema, você vai para uma casa de vidro para ser votado, não sei. Eu gostaria de ter a experiência de novo, de estar lá dentro da casa mesmo, assim. Se não ter essa triagem aí antes. Não sei. Dependeria muito de como seria o desenrolar, mas, assim, é uma experiência que eu viveria de novo na minha vida, com certeza. Para mim foi muito legal. Eu amei participar, amei estar lá mesmo, sabe? A experiência de estar dentro da casa e de se desafiar com coisas que são completamente diferentes do meu cotidiano foi muito incrível. Então, eu não vou dizer que não, porque... sim, eu participaria. Tá vendo? Mayra, Quem você sabe, iria né? para um Olha, eu reality? admiro a coragem da Marcela, mas Se você pudesse, não tivesse problema com a marca, você iria para um reality? dividir banheiro, pra mim não dá, Ai, gente, banheiro é triste, Não é? né? É triste. Não tenho essa coragem, mas eu admiro quem tem a coragem de se expor, porque... Mas se você fosse, por exemplo, um dia, você fala assim, eu defini que algum dia eu vou no BBB, você, Mayra, qual deles você iria? Que BBB você falaria assim, eu queria ter ido com essa pessoa, queria ter ido com a Marcela, queria ter ido com a Julia, sei lá, com o Nego Di? Tem 2 BBBs. Tem 2 BBBs que eu gostei muito. Da Marcela, que foi espetacular. Manu Gavazzi também amo. Mulheres espetaculares. E também o da Juliette, que foi um BBB sensacional. Então, são 2 BBBs que eu acho que desconstruíram muita coisa. Trouxeram pluralidade de cultura, trouxeram a bandeira do feminismo. Queria ter feito parte desse movimento. E qual edição da Fazenda você gostaria de ter participado? Olha, eu confesso que eu não vejo a Fazenda, mas eu fiquei até interessada, porque eu também às vezes gosto de uma baixaria. Assiste. Vou assistir. E hoje tem formação da roça. Hoje já anotei aqui. é fogo no feno, como diz a Galisteu. Fechar, Marcelo. Já falamos para fechar umas 15 Fechar de vez. Que outro BBB você gostaria de ter ido? Assim, pensando assim, alguém que você fala, queria ter muito visto o Gil do Vigor, sei lá, X. O do Juliette foi muito legal, mas o BBB 18 foi um BBB que eu gostei muito também. De quem que ganhou? foi o BBB da Gleice, foi um BBB que foi da Gleice, foi o 18, né, o deles? Foi um BBB muito ativo, assim, que teve muita coisa, foi um BBB muito legal, teve figuras bem legais, assim. Foi uma edição que eu gostei bastante. E o da Juliette também foi um BBB interessante, né? Só que foi um BBB intenso, né, o da Juliette. Gente, o da Juliette é o da Carol Conká, né? Acho que foi bem mais intenso do que o meu, assim. É daquele menino que desistiu, que eu esqueci o nome. O Lucas, do Projota, da Lumena. Psicologicamente foi mais intenso que o meu, assim, porque o nosso do, a gente era do, um pouco do filho mais... do Fábio Júnior? Como é que ele Good chama? vibes. Do Fiuk. Do Fiuk. Foi meio caótico, assim, Filho né? do Fábio Júnior. Mas o 18 eu gostei muito. Teve Kaysar, Gleice, lembra essa galera? Sim, Kaysar, lembro do Kaysar. Sim, foi um BBB bem agitado também. Bom, gente, muito obrigado pela conversa. Dava pra ficar esse restinho de dia aqui conversando, só pegando essas informações. Se você não mostra o relógio para ele, ele fica, Calma. tá? Acabou o compromisso, acabou a reunião, ele vai falar, gente, pede um iFood aqui, papapá. Bom, gente, obrigado. Muito obrigado pela conversa. Obrigada pelo Obrigado. espaço, pela conversa. Que ótimo. Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, do meio-dia a 1, no TikTok, Jura? no Instagram, no YouTube. E a qualquer momento do dia nas ondas da... Nova Brasil! É isso aí. Então, um beijo e até semana que vem. Porque você vale muito.